Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O tema de hoje tem a ver com o interesse direto dos cristãos atuais, né, em relação à sua espiritualidade. A gente sabe que a pessoa nasce de novo, né, quando se arrepende dos seus pecados e reconhece que o Senhor Jesus é o seu Salvador único e suficiente. Amém. Mas para muita gente, a espiritualidade para aí. A vida de fé estaciona nessa posição, ficam apenas esperando ou a volta de Cristo ou a morte, preferencialmente a volta de Cristo, né? Mas a Bíblia diz que nós precisamos desenvolver ou operar a nossa salvação com temor e tremor e de modo contínuo. A Bíblia também diz que o Espírito atua no nosso espírito desenvolvendo algumas coisas que o apóstolo Paulo chama de fruto do Espírito e que se opõe às obras da carne, de maneira bastante radical. Aliás, se a gente pegar a passagem que fala das obras da carne e do fruto do Espírito e olhar por um raio-x da nossa alma, o que é que vai prevalecer? O que é que vai prevalecer? Vamos dizer assim, né? As obras da carne irão prevalecer sobre o fruto do Espírito ou o contrário? E que nível de preocupação nós temos demonstrado em relação a essa inversão do homem natural para o homem espiritual? É disso que vamos tratar agora. Está no ar o Vejam Só. Olá, com grande alegria começamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que tem presentes para você. Já lhe disse, né? Não deixe de votar nem um dia na enquete, porque é assim que você estará sempre inscrito ou inscrita para participar dos nossos sorteios aos finais de cada edição. Hoje, para falar sobre como desenvolver o fruto do Espírito e se os cristãos estão ou não preocupados com isso, nós temos mais uma vez conosco o reverendo Sérgio Lima, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e que tem desenvolvido um curso teológico à distância de maneira muito eficiente. Paz e graça, reverendo Sérgio Lima, tudo bem com o senhor? Graças a Deus, mais uma vez, muito obrigado, Weber, obrigado pelo convite. O irmão pastoreia a igreja local, né? Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Onde fica? Fica na rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, 289, no centro do bairro Santo Amaro. Muito obrigado pela presença do irmão aqui. Obrigado. Do outro lado, voltando ao Vejam Só depois de muito tempo, pastor Miquimás Pereira. Ele é de origem da Igreja Assembleia de Deus, mas preside um ministério muito importante de capelania em nível nacional. Paz e graça, pastor Miquimás, tudo bem com o senhor? Graça e paz, meu amigo. Você está bem? É um prazer estar aqui, agradeço pela oportunidade, é sempre uma alegria poder cooperar e servir. Nós temos um tema muito importante hoje. O irmão trabalha direto com capelania, não é isso? Sim. Pastoreia alguma igreja local? Atualmente não estou pastoreando, estamos cuidando do Ministério de Capelania, que é um trabalho interdenominacional, trabalhando com diversas denominações, trabalhando na capelania, na linha de frente e treinando pessoas, ajudando-as a estarem preparadas para servir nos hospitais, nas escolas, nos presídios, nessas situações de desafios como a Cracolândia, um desafio muito grande, né, na área social. Esse é o nosso chamado, o nosso trabalho. Entendemos que é um trabalho para toda a igreja. Estamos tentando, com a ajuda do alto, com a ajuda divina, dar a nossa cota de contribuição. Legal, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar conosco aqui. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Vamos ver o que o nosso querido Zeca preparou apresentando o tema de hoje. Vejam só. O fruto do Espírito é o resultado da presença do Espírito Santo na vida do cristão. São 9 características que precisam acompanhar a vida da pessoa que professa sua fé em Cristo Jesus. Um dos propósitos principais do Espírito Santo, ao entrar na vida de um cristão, é transformar essa vida. É a tarefa do Espírito Santo moldar a nossa vida à imagem de Cristo, fazendo-nos mais e mais parecidos com Ele. O apóstolo Paulo apresenta essas características como um claro contraste às obras da carne, ou seja, o produto espontâneo do Espírito.
porquanto somente através dele é que se pode vencer o mal. É o bem que lança fora o mal. É a expressão natural da nova vida, a vida no Espírito. Essas capacitações são consideradas aqui como uma unidade, o fruto, ou seja, a colheita. Paulo escreve isso na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23. Vamos ler esse trecho. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vamos rapidamente fazer uma análise desses itens e tentar observar o que Paulo queria ensinar. Podemos dividir estes 9 frutos em 3 grupos. O primeiro é dirigido às qualidades espirituais mais básicas: amor, alegria e paz. O segundo grupo indicaria aquelas virtudes que se manifestam nas relações sociais, imaginando os crentes em seus diversos contatos uns com os outros e com aqueles que não pertencem à comunidade cristã. Longanimidade, benignidade, bondade. O último grupo, o primeiro fruto é a relação dos crentes com Deus e a sua vontade revelada na Bíblia, fidelidade ou lealdade. O segundo tem a ver com seu contato com os homens, mansidão. O último, a relação que cada crente tem consigo mesmo, ou seja, com os seus próprios desejos e paixões, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito Santo. Dividimos em grupos e mostramos as suas áreas em nossas vidas. Porém, agora surge a pergunta: os crentes querem desenvolver esse fruto? Estão dispostos a deixar as obras da carne para crescerem no Espírito? Qual o nível de interesse dos cristãos de hoje em desenvolver o fruto do Espírito? É exatamente isso que iremos debater no Vejam Só de hoje. Nem pense em mudar de canal, nós já estamos no ar. O tema de hoje tem a ver com espiritualidade, né? Com, se é que a gente pode chamar assim, né? Nível de espiritualidade ou nível de interesse pela espiritualidade individual. O reverendo Sérgio Lima, além de teólogo e de professor de teologia, ele é pastor de igreja local. Ele lida com, como a gente falava antigamente, né? O pastor é o médico de almas, né? E tal. Que diagnóstico o senhor faz, reverendo? O tema é muito interessante, o tema é preocupante, eu diria, porque faz parte de um plano de Deus, a redenção do homem, e Deus e Jesus Cristo enviaram o Espírito Santo exatamente para um trabalho de restauração na vida do homem, para que o homem se adequasse, o homem que conhecesse a Deus através de Jesus Cristo, se adequasse cada vez mais à forma de Cristo, né? Um aperfeiçoamento à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Mas o diagnóstico que eu faço, talvez contrariando até alguma leitura maior, é que está em baixa o interesse pelo desenvolvimento dos frutos ou do fruto do Espírito Santo. E o motivo que eu aponto para essa dificuldade é que talvez falte-nos a nós evangélicos brasileiros, eu diria primeiramente, falta-nos a ideia plena do que é o Espírito Santo, como terceira pessoa da Trindade. Então, se a gente erra nessa ideia do que é o Espírito Santo, até mesmo quando se tenta desenvolver o fruto do Espírito, se erra no resultado. Então, a minha leitura é que nós temos muito que conversar sobre isso e a minha perspectiva inicial é que nós estamos em baixa em relação à busca pelo que é o verdadeiro sentido do fruto florescente do Espírito Santo em nós. Muito obrigado. Esse foi o reverendo Sérgio Lima, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Agora o pastor Micmas Pereira, que é coordenador, não, você é o diretor, né? Pela graça de Deus, sim. Né? Do Centro Nacional de Capelania Geral. Então, o capelania é uma palavra muito ligada com atendimento de quem está sofrendo, não é isso? Exatamente.
quem está precisando de ajuda, quem busca ajuda, seja no ambiente da igreja, fora da igreja, nos ambientes como hospitais, presídios, escolas, nas ruas. E lá nós encontramos pessoas que têm esta sede de Deus, esta sede do espiritual, mas que infelizmente nem sempre pela falta da orientação, o reverendo Lima acaba de dizer, falta de orientação, de definição da pessoa do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, das manifestações do Espírito Santo. Então nós encontramos pessoas que desejam, fora da igreja, dentro da igreja, aquelas que estão até familiarizadas com a fé, com a palavra de alguma maneira, mas desconhecem essa experiência real, profunda, legítima com o Espírito Santo, a ponto de usufruírem dos benefícios da manifestação do fruto do Espírito Santo. E eu vejo que, como ponto de partida, se a nossa pregação é soteriológica, falando da salvação, a própria mensagem da salvação contempla a pessoa do Espírito Santo, porque é ele que vem para convencer do pecado, do juízo e da justiça, e a partir daí, como porta de entrada para o desenvolvimento do fruto do Espírito, começa a salvação, e é aí que nós já, de alguma maneira, falhamos na proclamação. Como cristãos querigmáticos que proclamam esta salvação, precisaríamos trazer essa dimensão do espiritual mais desafiador, mais confortador, mais edificante para a vida da igreja e assim também influenciarmos um pouco mais o mundo, a sociedade, com esta mensagem completa do reino de Deus. Legal. Obrigado, pastor. Antes de a gente aprofundar o tema, eu quero ouvir você aí de casa. Vamos para a nossa página lá na internet, o endereço eletrônico é o vejamsó.com.br. Tem uma pergunta lá bem legal para você. Vamos lá? Em média, note que a pergunta afirma, né, que requer de você uma avaliação na média, né? Em média, os cristãos que você conhece são, primeira resposta, muito interessados na vida espiritual. Amém. Segunda resposta, em média, os cristãos que você conhece são ligeiramente interessados na vida com Deus. Terceira resposta, pouco interessados na vida espiritual. Tem mais alguma? Nada preocupados com a espiritualidade. E a famosa não sei ou nenhuma das anteriores. Então, retomando. Em média, os cristãos que você conhece são muito interessados na vida espiritual, ligeiramente interessados na vida com Deus, pouco interessados na vida espiritual ou nada preocupados com a espiritualidade. E tem também o não sei ou nenhuma das anteriores. Você vota na enquete e você se habilita para ganhar o presente da Agrade de hoje, que é, todo mundo vai querer, né? O livro do querido pastor Carlos Augusto Vailate, Expiação, todo mundo não, né? Expiação Ilimitada. O pastor Vailate, da igreja Jaboque, ele é o nosso companheiro aqui, né? E é um dos arminianos de plantão, que vez por outra discutem, entre outros temas, a questão da soteriologia. E ele escreveu esse livro, né? Que faz parte de um trabalho acadêmico dele na USP e tal, mas justamente pegando o ponto mais assim lá do Sínodo de Dort, né? Aí é fogo. Esperto ele, né? Então tá. Mas é um trabalho muito legal. Se você não está afeito a essas questões teológicas, o livro é feito numa linguagem bastante instrutiva. O pastor Vailate é, sobretudo, um professor, né? Então, ele vai ajudar você a entender essas questões, tá bom? Vamos lá. Bem, reverendo Sérgio, por que a Bíblia fala em fruto do Espírito e obras da carne? Não deviam ser frutos do Espírito também? Muito boa pergunta, Heber. O fruto do Espírito, eu entendo que ele está no singular, por ser exatamente um conjunto de perspectivas, de características que culmina no perfil moral de Cristo. Então, o termo fruto
fruto do Espírito, ele parece ser o condutor para que o cristão alcance aquilo que nós mais idealizamos, ser como Jesus, viver como Jesus. Então, a ideia das obras da carne tem a ver com as coisas, com as multicoisas do nosso dia, mas quando se fala de Jesus, quando se explica o ministério do Espírito Santo, uma vez que o próprio Espírito Santo viria, né, numa palavra de Jesus, ele me glorificará, João 16, né? Jesus disse, venho o Consolador, ele atenderá, assistirá e me glorificará. Então, a síntese do ministério do Espírito Santo é glorificar o nome de Jesus, né? E a maneira de glorificar o nome de Jesus é através da prática moral, né? Da prática de como se vive, o conjunto de pressupostos para a vida. Esse é o fruto, isso é o resultado, nós poderíamos usar essa expressão, o resultado da obra do Espírito em nós são estas ações, como foi colocado aqui no início. E em outro trecho, acho que se não me engano é em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que a gente vai sendo transformado de glória em glória, né? Na figura de Cristo e tal. É disso que o senhor está falando? Exatamente disso. Ok. Pastor Miquimás, aqui o senhor atribui essa lacuna. Nós estamos no século 21, já faz mais de 2000 anos que Jesus veio e mandou o Espírito Santo trabalhar em nós. O Espírito Santo é muito devagar? A gente vê que a coisa é tão fina e tão estratégica no reino de Deus, no mundo espiritual, que se por um lado existe uma omissão, uma negligência, um descaso, até mesmo nos meios cristãos mais zelosos, por outro lado, a gente pode entender, sim, que há um contra-ataque do mundo espiritual oposto do reino das trevas, que quer um certo analfabetismo bíblico e no que diz respeito às coisas do Espírito, porque certamente o Espírito que passou a habitar em nós, ele que vai nos guiar em toda a verdade, que vai nos ensinar, que vai nos fazer lembrar, certamente que haverá uma disposição infernal, diabólica, demoníaca, para impedir que até os cristãos mais zelosos desfrutem disto. Veja, por exemplo, o reverendo Lima acaba de citar que uma das ações do Espírito Santo na vida do cristão normal é manifestar a vida de Jesus, glorificar a vida de Jesus, né? O nome de Jesus, a pessoa de Jesus, a obra de Jesus em nós. Então, paralelamente, a palavra diz, o próprio apóstolo Paulo escrevendo não apenas aos Gálatas, mas também aos Romanos, diz que a perfeita vontade de Deus, parafraseando, a perfeita vontade de Deus é nos tornar semelhantes ao seu Filho amado Jesus Cristo. E esta é uma obra do Espírito Santo em nós. Então, certamente, quanto mais tiver de Jesus na vida de cada um de nós, mais confronto com o reino das trevas haverá, mas também mais glória ao nome de Deus, mais contribuição para a expansão do reino de Deus, para o Evangelho, e existe uma oposição centrada não só no campo individual, mas no campo coletivo, massificado. E imagina cristãos tomando a forma cada dia mais parecidos com Jesus, vivendo a semelhança de Jesus. Quanto estrago no reino das trevas haveria e quanto o reino de Deus ganha com isso. E a vitória individual se torna também a vitória coletiva da igreja, que é coluna e firmeza da verdade, e fará, tanto quanto ela estiver investida da vida de Jesus, é o que ela fará de diferença neste mundo. Então, eu imagino que este é o desafio que a gente está vivendo, mesmo depois de 2000 anos. Então, mas por essa fala do pastor Miquimás, então, será que o inimigo está levando a melhor por nossa culpa? Não é por culpa do Espírito Santo nem de Jesus, é claro. Nós vamos explorar isso em detalhes no próximo bloco, não sai daí. Estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje discutindo o fruto do Espírito, o interesse dos crentes pelo fruto do Espírito. Só que antes de entrar no assunto, vamos ver as fotografias que foram enviadas para nós, para o quadro Vejam Só. Quem assiste ao Vejam Só. Está chegando o dia do sorteio e você vai poder concorrer aí a uma série de brindes. É só fazer a sua foto na companhia de todos que assistem ao programa com você, né? E
postar a foto no facebook.com/programa Vejam Só. Programa Vejam Só, tá? Não esqueça de identificar as pessoas que estão na fotografia, inclusive quem a tirou, cidade e estado. Basta isso, tá bom? Vamos lá. Primeira foto de hoje é do pastor José Reis e da esposa Maria da Paz. E tem uma netinha que está aí na fotografia, né? Eles são de Itaquaquecetuba, aqui na Grande São Paulo. Pastor José Reis, um ósculo santo aí para a sua igreja e também para a sua família. Muito, muito bom conhecer vocês. E a netinha aí, uma carinha de sono, tadinha. Mas também, né? Fala sério, nesse horário. Vamos lá. De Itaquaquecetuba, nós vamos para a Feira de Santana, lá na Bahia. O Adenilton Bispo dos Santos e o Elivan Amparo do Nascimento. Ambos assistem ao Vejam Só juntos, só lá. Inclusive o programa tá lá no fundo, né? Valeu, bela foto. Um grande abraço para vocês aí de Feira de Santana, na Bahia. Deus abençoe. Vamos para a capital do Paraná. Tem sido a capital do Brasil aí em várias questões, né? Curitiba. Essa é a Neusimar Soares Macedo, né? Ela tá bonita. Eu tô feio para burro ali, né? Mas a Neusimar tá bonitona. Valeu, Neusimar. Deus te abençoe, viu? E agora, para Guarulhos, na Grande São Paulo, nós temos a mamãe Cássia e as filhas Giovanna e Nicole, né? Tá lá, ó. Só que quem bateu a foto foi uma das meninas, né? Não foi a mamãe. Claro, lógico. Essa geração nem ia deixar a mãe bater a foto, fazer o selfie. Mas que legal. Mãe e filhas assistindo ao Vejam Só. Muito bacana. E agora, nós vamos para a Bahia e vamos conhecer um dos colaboradores do programa por meio dos comentários. Frequentemente, o pastor Lelson Dias, que mora em Caldeirão Grande, lá na Bahia, nos auxilia com seus comentários. E está aí o pastor Lelson, estamos conhecendo hoje, né? Deus abençoe, pastor Lelson, um ósculo santo para o senhor e para a sua igreja e também uma saudação especial para o povo de Caldeirão Grande, aí na Bahia, estado que eu ainda não conheço, mas vou conhecer. Fica na paz. Vamos lá. Reverendo Sérgio Lima, o senhor é professor de teologia. Não tem curso para a gente desenvolver o fruto do Espírito? Tem essa matéria no seminário? Weber, eu quero responder isso me lembrando de uma coisa. Eu vi você colocando as fotos aqui de pessoas do Brasil inteiro. Se você me permitir, gostaria de mandar um abraço para duas pessoas que estão assim, carecendo de nossas orações, que é a Elisa, que está fazendo um tratamento muito, muito difícil em Curitiba, filha do nosso irmão pastor André Arce. E nós temos um grupo forte de gente orando por ela, 4 aninhos, tratamento difícil mesmo. E um outro irmão querido nosso, na cidade de Carnaubais, diácono Eli, com uma síndrome difícil, síndrome do homem rígido, sofrendo muito Eli, mas muita gente orando com esses irmãos e estão espalhados e assistindo certamente o Vejam Só nesta noite. Eu gostaria de responder, Heber, se haveria ou não um curso para isso, respondendo a partir de um conceito que nós temos no nosso breve catecismo de Westminster. Na pergunta 35 diz assim, que a santificação, que é essa ideia de mais de Cristo em nós, né, é uma obra da livre graça de Deus. Então ela já complica um pouco, porque parece que se Deus quer, né? E mais, é por essa graça de Deus que nós somos renovados em nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Então, inicialmente, a santificação, ela é uma obra de Deus. É como se este copo, ele não pode se auto-encher. Alguém tem que derramar água dentro dele. O nosso enchimento, a plenitude da nossa vida, ela se dá por uma ação divina, né? Deus enche-nos, dá-nos a plenitude. Agora, tem um outro aspecto também, que é a estes a quem Deus quer, Deus separa para serem seus. Deus faz isso. Deus faz isso.
Então, tem uma situação que eu acho que nós poderíamos analisar. Você me desculpe se eu vou polemizar, o meu querido pastor Mick Mas também me perdoe se eu avançar em áreas, mas estamos aqui conversando sobre isso. Eu tenho a impressão que algumas igrejas, alguns segmentos, eles contribuíram negativamente para o entendimento do que é o Espírito Santo de Deus, do que é a santificação de Deus. Vou dar um exemplo. Eu sou pesquisador de ciências da religião na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, eu tive de visitar algumas instituições para ver o fenômeno que se aplica dentro delas. Então, eu fui numa casa espírita e eu encontrei gente lá dizendo que tinha o dom do Espírito Santo, falando em línguas e fazendo uma série de coisas. Eu fui numa igreja pentecostal e eu vi coisas muito parecidas do que eu vi no local espírita. E eu visitei uma aldeia indígena, diante de um pajé, e eu vi gente fora de si também, e aplicando essa ideia a uma espiritualidade maior. Então, eu tenho a impressão que o desserviço que se presta ao entendimento do que é o Espírito Santo se dá porque se tornou como expressão cultica, é parte da expressão cultica, dizer que se está cheio do Espírito Santo. Mas isso tem reduzido o nosso conceito. Enquanto pessoas estão procurando o poder do Espírito Santo, manifestações do Espírito Santo, estão perdendo a ideia do perfil moral de Cristo para viver o que Gálatas 5:22 diz: a mansidão, o domínio próprio, o cuidado, a vida com Deus, a vida com o próximo, a vida com si mesmo. E nessa busca por esse sobrenatural de Deus, nós estamos nos enclausurando dentro das nossas igrejas. Estamos dizendo que temos poder do Espírito Santo, fazendo uma barbaridade de coisas, só que lá fora não temos. Então, nesse ponto, o meu raciocínio se dá que nós deveríamos voltar à ideia do que é o Espírito Santo e que a santificação, ela é de Deus, mas cabe aos cristãos orar por isso, querer isso e entender que nós somos plenos do Espírito Santo de Deus, não pela nossa vontade, mas pelo quanto Deus quer nos usar. E este usar não é dentro das igrejas, como nós falávamos agora há pouco com o pastor Mick Mais. Esse usar é neste mundo difícil, devastado, nesse Brasil imoral, antiético. Dizer que nós somos 50 milhões de evangélicos é irritante dizer esse número é contra nós. Esse número nos humilha, porque esse número mostra que se somos 50 milhões de evangélicos, quantos desses têm o Espírito Santo de Deus para viver o perfil moral de Cristo? Então, nós, Igreja Evangélica Brasileira, nós devíamos nos arrepender. Pregadores que fizeram exegeses erradas dos textos bíblicos deviam se arrepender, voltar atrás, pedir perdão e dizer: gente, vamos voltar às Escrituras, vamos ver o que foi o Pentecoste judaico, vamos ver o que foi o Pentecoste gentílico, vamos ver o que foi ser cheio do Espírito Santo para o mundo, mais do que ser cheio do Espírito Santo para a minha igreja, para o meu ministério. Então, eu teço uma crítica dura aos líderes evangélicos, por isso não sou muito bem quisto em muitos segmentos. Tem um vídeo na internet, chama-se Três heresias de origem pentecostal, não do povo pentecostal, mas dos líderes, é um vídeo muito assistido, tem 200 e tantas mil visualizações, e obviamente eu apanho muito por causa desse vídeo, mas eu não volto atrás. A ideia é que nós deveríamos sim voltar atrás ao conhecimento das Escrituras e abandonar as heresias, porque as heresias favorecem a muitos líderes, mas desfavorecem a espiritualidade verdadeira no povo de Deus. Pastor Mick Mas, o senhor é de origem da Assembleia de Deus, não é isso? Sim. Talvez a mais tradicional igreja pentecostal. Sim. Do Brasil, perde por poucos dias em antiguidade para a congregação cristã no Brasil. Pouca diferença. Pouquíssima diferença. E aí, como é que o senhor responde a isso? Bom, a gente vê com muita tranquilidade porque a nossa base é a palavra. A gente agradece a Deus a origem denominacional que o Senhor permitiu que a gente nascesse, que a gente aprendesse. E eu quero aproveitar para honrar meus pais. Meu pai com seus 80 anos lá, pastor Antônio, minha mãe Ildenir. São um casal que eu respeito abaixo do Senhor Jesus, é com quem eu mais tenho aprendido sobre a fé, sobre a espiritualidade, sobre o sagrado, sobre o Espírito Santo.
Então eu tenho que agradecer a Deus, mas foram eles que me ensinaram. Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que deve andar e até quando crescer não se desviará dele. Então eu digo que eu estou hoje com 55, com carinha de 54, tem uma plaquinha no meu peito aqui, 2 palavras: em obras, em construção, já fui bem pior, mas estou aprendendo dia a dia, então eu me sinto bem confortável para dizer que, deixando de lado todo esse aspecto negativo, depreciativo, das mais variadas denominações, inclusive aquela que é a minha origem, eu diria que, de fato, a palavra nos ensina que a pessoa mais cheia do Espírito Santo que já passou por aqui foi o Senhor Jesus. Então, se Jesus foi a pessoa mais cheia do Espírito Santo e nele se manifestou toda essa divindade que ele é exemplo para nós, em Mateus 11:29, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Quando ele diz aprendei de mim, Isaías 45:22 diz: olhai para mim. Então, quando nós descobrimos que Jesus é este exemplo, eu diria que até muito do que está escrito lá nas cartas de Paulo e muito do que se diz sobre o Espírito Santo nos demais textos, se ficássemos só com as palavras de Jesus, de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós já seríamos desafiados e encorajados para uma experiência espiritual indescritível. E quando nós somamos tudo que Jesus ensinou e exemplificou com a sua vida, mais as intervenções de Paulo, os ensinos de Paulo, as cartas e esse texto que nós estamos apreciando aqui em Gálatas, eu diria, este é o desafio para a igreja. Então, nas palavras do reverendo Sérgio Lima, é preciso, sim, de fato, uma volta. Eu sou daqueles que confirma essa volta, a necessidade do arrependimento, começando por mim, o arrependimento, uma busca com maior sede, uma reflexão mais profunda e uma experiência mais teocêntrica, bibliocêntrica, cristocêntrica, porque a pessoa de Jesus exemplifica a manifestação do Espírito Santo da forma mais visível, mais didática, mais pedagógica que possa se perceber. Ok. Eu tenho algumas coisas que a gente quer abordar sobre isso, mas antes vamos ver o que o nosso querido Zeca apurou quando perguntou sobre isso na Crentolândia. Desenvolver os frutos do Espírito Santo, o cristão hoje em dia ele procura isso, sim ou não, e por quê? Não, acho que hoje por conta da modernidade, né, as pessoas não estão mais se preocupando com isso, com os conceitos bíblicos, né? Tá procurando viver sempre a palavra de Deus. Então, por conta do internet, WhatsApp, o pessoal tá esquecendo mais de Deus, né? Tudo tá voltado no infeliz do celular. Infelizmente, a grande maioria não se importa, né? Mas lá em Gálatas 13:13, Paulo nos exorta para que a gente cresça na graça de Deus, na paz de Jesus Cristo, na comunhão com o Espírito Santo. Então, sim, é muito importante. Muito pouco, pouquíssimo. Hoje os cristãos, as pessoas em geral, né, até os cristãos, eles não estão tendo muito interesse na parte espiritual. Estão deixando levar mesmo pelas coisas mundanas, né? O mínimo que deveria ser, na realidade, uma coisa mais latente, acabou caindo no esquecimento dos cristãos. Estão mais preocupados com shows, com eventos, do que, na realidade, buscar os frutos do Espírito, que é essencial para um cristão. Então o povo está aí, concorde com vocês e que o interesse no desenvolvimento da espiritualidade individual tem caído. Agora, reverendo Sérgio, eu achava que o pastor Mick Mas ia falar algumas coisas, mas ele não quis falar, então falo eu. Quando a gente fala do movimento pentecostal, e eu também sou presbiteriano, de uma vertente mais pobre do que a do irmão, né? A Igreja Presbiteriana Independente é a parte pobre dos presbiterianos. Mas quando a gente fala do movimento pentecostal, a gente tem que ponderar algumas coisas muito, muito importantes. Se a gente for a uma reunião de oração presbiteriana e a uma reunião de oração pentecostal, onde é que vai ter mais gente? Se você for a uma reunião de oração de uma igreja presbiteriana, ou de uma igreja tradicional, né, e uma igreja pentecostal, quem é que vai estar orando com mais intensidade? Tirando os exageros de ambos os lados, né? Convoca uma vigília, convoca um jejum,
né? Percentualmente em relação aos frequentadores da igreja, quem mais vai aderir? Então, se há tanto desvio assim da doutrina do Espírito Santo no meio pentecostal, por que os membros pentecostais são muito mais interessados em desenvolver relação pessoal com Deus do que os membros das igrejas tradicionais? Eu quero dizer que eu aprecio as formas, né, das igrejas e não quero com isso criticar nenhuma denominação. Acho que todas as nossas denominações, elas são carentes demais das coisas de Deus. Então, umas mais, outras menos. E as nossas instituições elas são formadas por pessoas pecadoras, todas nós, todas as nossas instituições. O que eu pondero é que há uma matriz histórica de reforma que ela explodiu no século XVI, levando qualquer cristão de qualquer denominação para estas matrizes. Estas matrizes são, desde o século XVI, os 5 solas da Reforma Protestante, né? Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Escritura e somente Deus a glória. Então, qualquer movimento que derive, qualquer trabalho que derive dessa estrutura, seja com muita gente ou com pouca gente, ela vai estar debaixo de um guarda-chuva de Deus, nós diríamos assim, protegido por Deus, né? Essa mesma reforma produziu o conceito que o homem por si só é depravado, que a graça de Deus é que salva, né? Que a expiação, na verdade, a expiação é um ato de Deus também, né? De trazer o homem aqueles a quem ele quer, como ele quer. Bom, são formas reformadas para falar de um Deus que opera em tudo e que até sustenta o homem através da perseverança dele, o poder dele, para a salvação. E aquilo que Deus exige do homem, vamos dizer que é a santidade, ele também dá. Então, é tão maravilhoso esse Deus que aquilo que ele exige de nós, ele dá para que nós atendamos a ele. Isso é a centralidade de Deus, é até a referência de Deus na nossa vida. Então, com isso, todos os ramos, qualquer ramo que seguir essas matrizes, seja com muito ou com pouca gente, ele agradará a Deus em última instância, porque ele estará cultuando ao Senhor. Fora disso, qualquer movimento, fora dessas ideias básicas, qualquer movimento, para mim, eu vou exagerar de novo, numa linha perigosa, mas eu não tenho como eu esconder, é o meu pensamento. Qualquer igreja, seja minha, sua, do irmão, dos irmãos, que se reunirem com 1 ou com 1 milhão e estiverem fora dessa prerrogativa do culto, da vida cultual, do respeito às Escrituras, a Cristo, a fé, a graça e a glória de Deus, é uma fábrica de pecados. Então, se tiver 200 ou 300 fazendo o que forem, seja num culto público ou numa reunião de oração, eu diria assim, se você não é crente e entrar num desses segmentos, você vai aprender como desonrar a Deus. Você vai aprender como errar no entendimento das Escrituras. Você vai aprender como fugir das coisas mais lindas de Deus. Por quê? Porque o homem tem em si uma vontade de se satisfazer, de gostar do culto, de fazer um culto que ele goste de estar ali dentro. E eu sou terminantemente contra isso. O culto só tem um jeito de ser, o que agrada a Deus. Um culto tem que glorificar o Senhor. Qualquer tipo de culto, qualquer tipo de reunião de oração, qualquer tipo de vigília, qualquer tipo de ação que o homem produzir, se ele se desviar desses troncos fundamentais, ele, na minha opinião, deveria abandonar aquilo naquela hora, se levantar e ir embora, porque aquilo ali é uma fábrica de pecados. Aquilo ali é uma fábrica, um momento para levar aquele ser humano que está ali para longe da graça, do benefício, do cuidado e da santificação. Porque a santificação, como o pastor Mick Mais falou no começo, a santificação ela acontece em nós quando o Espírito Santo clareia a nossa mente, quando a nossa mente fica iluminada. A ação do Espírito Santo em nós é regenerar,
iluminar, santificar. Então, qualquer coisa que seja, por mais que seja, e eu concordo com o que você falou, tem igrejas que são mais alegres, mais animadas, tem igrejas que não são, tem igrejas que tem mais gente, tem igrejas que tem menos gente, mas em último, a análise que deve ser feita é, está se fazendo certo ou errado? Se nós, e agora eu falo aqui da minha instituição, se a nossa instituição, a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem reuniões não frequentadas pelos seus membros estão em pecado. Seus membros deveriam reconsiderar imediatamente isso. Se eles vivem uma frieza, uma apatia, eles deveriam voltar imediatamente às suas origens, porque a origem da Igreja Presbiteriana do Brasil é uma origem missionária, um protestantismo de missão. Nós chegamos ao Brasil, essa instituição chegou a 150 anos, para transformar essa nação. Se nós não transformamos essa nação, possivelmente é porque estamos muito dentro das nossas igrejas. Então eu diria, membro presbiteriano, sai da igreja, vai para a rua, vai para os lugares onde você pode levar o fruto do Espírito. Dentro da igreja, ninguém evangeliza ninguém. Nós evangelizamos as pessoas, vivendo com as pessoas, sofrendo com as pessoas. E é ali que o fruto do Espírito aparece, ou não. Como é que é essa experiência na linha de frente da capelania, pastor? Bom, começo dizendo que eu me identifico muito com as palavras do reverendo Sérgio Lima e também eu concluo, para te responder aqui, Heber, com o fato que eu sou otimista no aspecto que eu confio nesse Deus soberano, sobre tudo e sobre todos, que Ele é capaz de usar o mal contra o mal em favor do bem, que apesar de muitas denominações e muitas igrejas locais, muitos grandes ministérios atuarem de forma exagerada, indo para outros extremos, ainda assim a misericórdia e a graça de Deus está ali atuando e Ele se utiliza de tudo isso, Ele nunca perde nenhuma circunstância e voltando àquela sua antiga fala, realmente o maligno não está vencendo nada, ele já está derrotado faz mais de 2000 anos, ele está completamente, embora ele tenta levantar a cabecinha aí, mas ele já está perdido. E na linha de frente da capelania, tudo que nós pensamos e procuramos com a ajuda do alto, mais do que autoajuda, ajuda divina, fazer é exatamente sensibilizar, conscientizar e ministrar a palavra. Eu sempre gosto de lembrar, pensando na reforma, logo depois daqueles fatos todos da vida de Lutero, Martinho Lutero, perguntou-se a ele, a que você deve a razão, que razão você poderia dar, me explicar, tudo isso que você fez e aconteceu, você enfrentou toda a religiosidade do tempo, traduziu a Bíblia e fez tudo isso, como que você conseguiu essa proeza? Sabe-se que a resposta dele foi ensinando a palavra, simplesmente ensinando a palavra. Então, na capelania, na linha de frente, o que a gente procura, a primeira coisa é ensinar a palavra e ajudar os cristãos das mais variadas denominações a vir para um denominador comum de compreensão desses fundamentos essenciais da fé cristã, porque se ele vai, nas palavras do reverendo Sérgio, se ele vai pregar fora das quatro paredes, no hospital, num presídio, numa escola, numa universidade, ele não vai levar a placa da denominação, ele não vai levar o nome, o CNPJ e todos os demais visão, missão e valores da denominação, senão aquilo que ele recebeu de Deus. Contra fatos não tem argumentos. O que ele recebeu de Deus, o que o Evangelho produziu na vida dele, a autenticidade do Evangelho, através da palavra, e é isso que ele vai proclamar. Ele vai ser um cristão querigmático, proclamando esta palavra, e se alguém quer ir para A, B ou C denominação, que seja lá encaminhado, abençoado, edificado, confrontado, consolado, porque a palavra nos ensina a chorar com os que choram e caminhar a segunda milha. Então, eu não tenho procuração para defender nenhuma denominação, mas eu fui chamado por Jesus, salvo por Jesus. Isso chegou pela porta de uma denominação, pela via paternal, maternal. Todo o crédito é, em primeiro lugar, ao Senhor Jesus e também a eles. Mas hoje, como eu disse ao meu pai um dia, bom, o senhor pode me dizer e desconstruir tudo aquilo que o senhor me ensinou, mas ainda assim eu vou continuar seguindo porque eu aprendi a amar Jesus e hoje eu desfruto do amor de Jesus e é sobre ele que eu vou pregar. Isso é fruto do Espírito Santo, eu acredito. Isso é obra do Espírito Santo na minha vida e é isso que eu tento dizer àqueles que querem ser discípulos de Jesus. Muito bem, no próximo bloco a gente vai descer a questões ainda mais importantes sobre isso, inclusive como desenvolver de forma sadia, bíblica e eficiente o fruto do Espírito, reduzindo a obra da carne. Só para você ter uma ideia, né?
Se a gente fizesse uma lista, do lado esquerdo você vai pôr as obras da carne que estão lá em Gálatas 5 e que você reconhece de algum modo existir na sua vida. Pouco ou muito, mas você vai pôr lá. E do outro lado você vai pôr os gomos do fruto do Espírito que você reconhece que existem na sua vida. Pouco ou muito, mas existem. Se você fizer isso, como é que vai ser, hein? Já a gente trabalha essa questão, não vejam só. Tudo bem. Ok. Estamos de volta com o programa Vejam Só. Hoje discutindo a questão do fruto do Espírito. E a gente vai começar esse bloco pedindo para os nossos dois convidados, o reverendo Sérgio Lima, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e o pastor Miquimás Pereira, primeiro que eles são professores. Quer ver? Ó, reverendo Sérgio, fala um pouquinho do curso à distância que o irmão tem. Algum tempo atrás, o reverendo Leandro e eu iniciamos um projeto de instrução que chegasse ao banco da igreja. Então, nós criamos o Instituto Reformado de São Paulo. É muito fácil encontrar na internet, nossa página é www.institutoreformado.com. E nós atendemos a um número significativo já de alunos, já rompemos aí a barreira dos 3.000 alunos. Já. É só a distância? Só a distância. Certo. Mas aulas em vídeo, PDF e professor muito presente. Bom, este curso pode ser feito gratuitamente ou com uma pequeníssima oferta. Eu digo, é R$50 a oferta. Então é para ser um curso popular, um curso para as igrejas evangélicas brasileiras, um curso para quem quer aprender teologia reformada. Se alguém tiver interesse, é Instituto Reformado de São Paulo, institutoreformado.com.br. Que legal. O pastor Miquimás tem um curso de capelania, né? Há vários grupos que querem desenvolver capelania. Sim. E a entidade da Capelania Nacional oferece esse suporte, ou não? Nós ministramos através do Centro Nacional de Capelania Geral. São mais de 40 áreas, começando com a área hospitalar, prisional, escolar, militar, condominial, cemiterial, tutelar. São mais de 40 áreas, então nós ministramos, pode entrar em contato conosco através do Facebook lá, Capelão Miquimás Pereira, e de lá tem outras informações para todos os outros links que nós podemos ajudar as pessoas no Brasil e no exterior. E também, para auxílio à distância, nós temos a Bíblia da Capelania, que é um material que nós publicamos através da editora Geográfica, que é uma reunião de orientações, de instruções práticas para aqueles que desejam. Não podem fazer o curso nem à distância, nem vindo à nossa base aqui no centro de São Paulo, na Praça da República, Rua Dom José de Barros, 152. Lá estamos na base central das capelanias. Então, a pessoa, não podendo vir, pode adquirir a Bíblia ou pode buscar o nosso curso à distância também. Estamos à disposição. Então, já que nós temos dois professores, vamos lá. Vamos dissecar o fruto do Espírito. Porque, às vezes, a gente decora as palavras, mas não sabe direito o que elas significam. As três primeiras são simples, né? Amor, alegria e paz. Lembrando que esse amor não é amor romântico, né? Essa alegria não é só quando tudo dá certo, e a paz a mesma coisa. Estou certo ou estou errado, reverendo? Está certo, está certo. Se fôssemos dissecar aqui o fruto do Espírito, o Zeca desenvolveu bem aquela ideia, né? Uma parte parece ser, pelo menos como ênfase, elas se entrelaçam, na verdade. A gente não pode fazer essa separação tão estanque, mas como ênfase, dá para dizer que uma parte tem a ver com a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus, uma parte tem a ver com a maneira como nós relacionamos com o nosso próximo e uma parte tem a ver com como nós nos relacionamos conosco mesmo. Agora, é muito interessante porque isso nos remete a um conceito teológico muito profundo, que é Deus, quando criou o homem, deu ao homem pelo menos 3 condições fundamentais: a de se relacionar com ele, a de se relacionar com o próximo e de se relacionar com a natureza, com a cultura, né? Nós chamamos isso de mandatos: mandato espiritual, mandato social e mandato cultural. Curiosamente, providencialmente, eu diria, o fruto do Espírito, ele contribui para que estes mandatos, através de Jesus, porque Jesus é o nosso Salvador, através de Jesus, estes mandatos, eles voltam a ser executados de novo. Porque
porque eles haviam sido perdidos na queda, mas na redenção, né, a redenção de Jesus, a salvação, permite que nós voltemos a Deus. Então, nós voltemos à fidelidade que havíamos perdido, não sabíamos o que era a fé, mas quando nos convertemos a Cristo, agora exercitamos a fé. Olha, a mansidão, nós nos odiamos mais do que nos amamos. Adão já odiou Eva, né? Porque, né, reclamou de Deus, inclusive, né? Bom, mas em Jesus nós somos ensinados a ser mansos como Jesus foi. Então, note que tem uma recuperação aí. Tem uma recuperação na relação com Deus, uma recuperação na relação com o nosso próximo e uma recuperação no que diz respeito à existência, aos nossos desejos, nossos sonhos, nossos pensamentos, que tem a ver com a cultura. Então, se eu fosse dissecar o fruto do Espírito, eu diria: veja o benefício de Deus, Ele mesmo dá. Ele não quer adoradores? Ele não quer homens que o adorem em verdade? Bom, como é que nós vamos fazer isso se não for pelo Espírito Santo? Então, Ele dá o Espírito para que a gente o adore. Ele não quer que a gente perdoe nosso próximo. Pedro chegou e disse para Jesus: como é que é a vida com as pessoas que fazem mal comigo, Jesus? E ele disse: Pedro, a partir de você tem que ser com o perdão. Olha, isso é um resgate do mandato social. A lida com a existência. O homem vive em briga com a natureza, ele destrói, ele faz o que faz, ele acumula, ele troca a natureza por dinheiro, Bom, mas o que é que um cristão regenerado faz? Ele não joga papel de bala na rua, ele cuida da limpeza da sua casa, ele organiza a sua vida. Então, o fruto do Espírito me parece um conjunto de condições que o Espírito mesmo nos dá para que nós voltemos a uma prática adequada com Deus, uma prática adequada com o nosso próximo e uma prática adequada com a nossa cultura. Bacana. Agora, existem algumas coisas que me parecem confusas, pastor Mickey Mas. Sim. Lá, quando Paulo fala em Gálatas, né, ele fala que amor, alegria, paz, depois ele fala benignidade, bondade e longanimidade. Longanimidade a gente até sabe porque Deus é longânimo, quer dizer, Ele tem uma paciência quase interminável conosco. Então, longanimidade a gente tem ideia, mas qual que é a diferença entre bondade e benignidade? Bom, acho que o nosso teólogo aqui pode me ajudar melhor do que eu, etimologicamente, mas eu diria, se essas três áreas aqui estão voltadas para um relacionamento com as pessoas, outra vez isto vai nos ajudar que a vida de Jesus se manifeste em nós, representando a pessoa do Senhor Jesus nos nossos relacionamentos interpessoais. Isto pode começar na família e ser extensivo à igreja e à sociedade. Veja que o texto diz exatamente assim: mas o fruto do Espírito na versão corrigida diz, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade e bondade. Sabemos que não é uma bondade natural. Se ela é fruto do Espírito, não é a simples bondade que, se a gente abrir o texto de Isaías, diz que até toda a nossa generosidade, tudo o que a gente fazia de bom, a palavra diz que é como sujeira. Usando uma outra palavra, uma sujeira. Então, aqui, de fato, é algo que vem da divindade, vem do Senhor. Começa em Deus, começa no Senhor. Eu não estou entrando no aspecto exegético do texto, nem deixando de lado o grego aqui, mas usando a palavra na revelação do Espírito Santo, a benignidade, outra vez, aquilo que é de bem, que nós podemos manifestar nesse relacionamento, e a longanimidade, que é esse ânimo longo, prolongado, para além, eu digo isso na capelania, para além da condição natural. Eu tenho a graça de Deus que se manifesta em mim para lidar com o paciente no hospital, com o funcionário e com a pessoa que está irritada, estressada. Por isso que lá o texto de 1 Coríntios 13 diz que esse amor, que é o ágape, que não é o eros, não é o filéu, não é o estorge, é o ágape, é o amor divino que em nós se manifesta, ele suporta tudo. Então ele tem esse longo ânimo, ele tem essa característica do bem e dessa bondade indescritível e indizível, que é a bondade que se manifesta na relação do casal, dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais e dessa pessoa cristã para com o mundo, para com a sociedade. Então, ainda dentro disso, eu queria lembrar o texto de Levítico 20,
7 e 8 diz: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então, é nosso papel buscar isto. Mas aí o verso 8 ele diz assim: e guardai os meus mandamentos, os meus estatutos e cumpri-os. Ele diz: eu sou o Senhor que vos santifica. Então, nós devemos buscar essas características, o fruto do Espírito, mas também devemos permitir que isso seja ratificado, selado, abençoado pelo Senhor na nossa vida. E para fechar, o texto de Mateus 3:17 diz: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Então, esta pessoa que vive essa experiência, que vai se parecer com Jesus, vai demonstrar de uma forma ou de outra essa característica, e o próprio Deus tem prazer exatamente que se manifeste nela essa vida, essa alegria, esse amor, essa bondade, essa benignidade, esta mansidão. E se você me permite, eu diria, isso começa lá na salvação, no novo nascimento, e continua a vida inteira, que é o processo da mortificação, a morte do velho homem, da velha natureza, dia a dia. A gente vai saindo do velho Egito, passa pelo deserto para chegar em Canaã. Então, todos nós, eu diria, tem uma plaquinha aqui em obras, em construção, áreas da nossa vida que passaram lá pelo Egito, outras ainda estão no deserto, mas outras já chegaram em Canaã, onde a vida de Jesus se manifesta de tal maneira que eu nem me lembro mais como que eu era tão malicioso, tão maldoso, tão vingativo, E agora tem uma bondade, tem um amor, tem uma alegria. De onde vem isso? É exatamente o fruto do Espírito, que um pouco de esforço, de dedicação da minha parte, mas muito mais da graça e misericórdia de Deus que se manifestou generosamente. E agora vamos para as obras da carne. Né? Essas são mais fáceis de entender. Interessante, né? Mas as obras da carne são manifestas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, dissensões, facções. Né? Tem alguma coisa para ser explicada aí? Talvez, Heber, nós poderíamos nos lembrar que isso é o homem, a humanidade do homem, a centralidade da busca pela satisfação, leva o homem a essas práticas num sentido de, em última análise, ele se sentir bem. É muito interessante como o homem parece se sentir bem quando a sua carne lateja, né? Então, esses aspectos todos, eles estão no homem, na humanidade, na humanidade caída, e vale a pena ressaltar que são estes que Jesus ama. Jesus ama aquele que só se satisfaz pelo prazer, que só se satisfaz muitas vezes pela vingança, aquele que faz da sua vida, que faz da sua vida um centro para si mesmo. Por todos os lugares por onde ele anda sentado num trono que ele construiu para si mesmo. Assim é o homem. O homem anda para si, faz as coisas para si, pensa em si, busca o seu próprio bem, passa por cima de tudo e de todos para se sentir feliz. Mas da parte de Deus, esta é a perdição do homem. Um homem é perdido quando faz isso. Mas é a estes que o Senhor Jesus Cristo veio. Por isso, se você me permitir, você que faz um trabalho tão bonito neste Brasil, neste mundo afora, dando oportunidade, o pastor Mick Mas e eu falávamos agora há pouquinho, dando vazão para que a pregação seja executada num país como o nosso, tão degenerado, nós estamos sendo uma vergonha mundial, estão zombando dos nossos líderes e por o terreno está muito seco, né? Muito seco, zombam de nós, zombam das pessoas. Bom, que momento para a igreja brasileira, a verdadeira igreja brasileira, se levantar através dos seus líderes e falar: não é assim. Exatamente. Não é assim que o ser humano vive, não é assim, não é o bem que eu quero para mim, que é o alvo da minha vida, não deveria ser. O homem está errando. Então, que momentos como este sirvam para que homens corruptos, e todos são corruptos, vejam que há um caminho melhor. Eu tenho muita esperança, pastores. Muitas vezes eu falo isso
e as pessoas dizem, imagina, eu cobro as vozes proféticas. Né? Onde estão os profetas? A gente falava há pouco. A voz profética da igreja. Que tem acesso aos palácios e que digam, olha, senhores e senhoras autoridades, essa autoridade que vocês têm veio de Deus e vocês pessoalmente darão contas dela ao Senhor. Prestar contas a Deus, em primeiro lugar. Né? Quem é que vai dar ouvidos? Gente, o rei de Nínive deu. Nínive deu. Jesus diz isso. E eu acho que isso tem que servir de alento para aqueles que estão investidos aí de mandatos e que têm a fé sadia no Senhor Jesus Cristo e que têm, portanto, acesso às autoridades para adverti-las em nível pessoal. Olha, você vai dar contas. Mas é tempo agora. Você já imaginou se este é o nosso papel. Um arrependimento lá nas mais altas esferas e as pessoas confessarem o que fizeram de errado e disserem, não, eu quero me consertar com Deus? O Brasil entra nos eixos. Gueber, uma coisa que esses dois textos nos chamam a atenção é o fato que nós estamos diante de uma oportunidade de escolhas. E toda a palavra oferece essa oportunidade. A graça está sendo manifesta, a oportunidade está aí para todos nós. Alguém já disse que nós fazemos cerca de 15 mil escolhas por dia, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. Então, se cada escolha representar uma semente, cada semente tem os seus frutos, nós estamos colhendo frutos amargos de más escolhas e decisões erradas, equivocadas, não só na esfera política, municipal, estadual, federal, mas até escolha eclesiástica, da doutrina, da interpretação, da visão que os nossos antepassados, os nossos ancestrais tomaram e nós estamos colhendo. Então, se temos hoje a oportunidade de uma reflexão bíblica, escriturística, equilibrada, saudável, a palavra salvação no original é soteria, soteria também é saúde. Saúde para o espírito, alma e corpo, passado, presente, futuro, interno, externo e eterno. Então, nós somos esses arautos da saúde, esses profetas da saúde integral. Então, olhar para essa descrição aqui dos pecados, na minha percepção, aqui são filhotes do pecado. O que, de fato, a gente precisa é trabalhar a questão do pecado. E eu pergunto lá nos cursos de capelania, na liderança, eu pergunto, qual foi a última vez que você ouviu um sermão de 40 a 45 minutos, assim, recheado da palavra sobre o pecado? Descrevendo os efeitos danosos do pecado. Porque aqui a gente já está falando do fruto do Espírito e também do fruto da carne. Mas é lá na raiz que a gente precisa trabalhar quando nós estamos ouvindo e fazendo as escolhas. Então, todos nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente fala, para a nossa tomada de decisão. É verdade. Se você fizer uma análise na presença do Espírito Santo e tal, de forma bastante honesta com Deus sobre esses textos. Quem me ensinou isso foi o John Stott, quando ele esteve aqui no Brasil. Né? John Stott. E ele falava isso, né? Porque quando a gente lê as obras da carne, dá a impressão que ela está descrevendo o frequentador de bordel, o traficante, mas não é não. Não é não. Né? Então, a prostituição, a impureza e a lascívia não precisam estar existindo em alto grau para serem reais. É promiscuidade. Exatamente. Né? Aí você fala assim, não, mas idolatria não tem como crente ser idólatra. Claro que tem. Se idolatra a si mesmo. Sim. Quem que não se adora, né? Deus tira alguma coisa que você gosta muito, você se revolta contra Deus, isso é idolatria. Um parênteses, inclusive a noção do anticristo é em lugar de Cristo. Então, muitas vezes eu posso estar me idolatrando, me colocando no lugar de Cristo, indevidamente. Olha, como nós temos pouco tempo, eu já vou fazer minha confissão aqui. Eu fiz esse exame e eu fiquei muito mal, porque tirando glutonaria, bebedice e feitiçaria, o resto, de algum jeito ou de outro, eu estava dentro. E é muita coisa ruim. Dissensão, facção, isso é medonho. Por nós mesmos, tem alguma coisa boa em nós, né? Então, aí é que você se quebranta e fala, cadê o fruto do Espírito? Cadê a obra de redenção? É o rendimento. A gente precisa fazer isso. Ao senhorio de Jesus. Isso é fundamental, né? Para que exista... Porque a gente se ilude, a gente se engana, por ver sempre gente... Eu fiz isso muitas vezes na minha vida. O Espírito Santo me incomodava com alguma coisa errada e eu via alguém com aquele mesmo erro muito maior do que eu, na minha frente. Não, mas ele... Eu, pelo menos, não faço igual ele, né? Aí um dia Deus falou assim, pois é, no dia do juízo, ele vai estar na sua frente na fila. Aí eu vou pegar ele e vou tratar dele. E depois você vai se esconder atrás de quem? Porque aí chega a sua vez. Se me permite, eu estava discipulando uma senhora e ela um dia chegou no encontro e falou,
Pastor Mick, você não tem noção, eu descobri que tem muito mais pessoas piores do que eu. Falei, essa descoberta é muito simpática, muito interessante. Eu espero o dia que você descubra que você é pior que todo mundo. A palavra diz, eu sou o pior dos pecadores. Paulo disse, eu tenho que me examinar. Weber, se você me permitir, você falando sobre essa linha, às vezes a gente se engana, né? Eu temo que nesse momento a palavra justiça esteja tomando uma conotação errada no Brasil. A palavra justiça parece ser a reparação. Quando se fala assim, se fez justiça, se faz justiça, parece reparação. Mas a palavra justiça, na sua etimologia original, a palavra dikaiosune, é fazer o que é certo. Eu queria ensinar aos nossos filhos, aos nossos alunos, que justiça não é corrigir um erro. Justiça é antes. Justiça é uma vida digna, uma vida reta. Então, eu tenho a impressão, fazer uma apologia ao que eu entendo ser uma ação de Deus na sua graça comum. O que está acontecendo no nosso país é uma ação da graça comum de Deus, sabe? Uma ação da graça comum de Deus que muitos vão pagar, muitos que nós não sabemos, não conhecemos, não foi revelado ainda, terão de pagar para que nossos filhos aprendam que justiça não é reparação de coisas erradas, justiça é fazer o que é certo. Esse tipo de justiça... estilo preventivo. Esse tipo de justiça tem que ser feito porque a nossa massa, a nossa liderança é muito frágil, muito fraca, infelizmente. Um dia, talvez, nós teremos líderes dessa nação, líderes preparados para serem líderes, e não líderes que chegam lá como resultado de massa de manobra, de ainda compra de votos, ainda de prospecção de nome. Veja que o nosso Congresso Nacional, a cada vez que se tem uma eleição, mais de 50% se reelege. Sim. Então, por quê? Porque o nome é famoso, as pessoas colocam o nome no famoso. Bom, tudo isso eu imagino ser parte da graça comum de Deus, uma ação do Espírito que faz isso, porque é o Espírito que traz as coisas à tona, para que um dia nossas crianças saibam que justiça não é reparação, mas justiça é algo que tem que ser feito para a glória de Deus. Dentro disso, nada fica oculto que não seja revelado. O Espírito Santo está trazendo tudo a revelação para essa justiça, nessa interpretação, para essa correção, para essa medida curativa, terapêutica. Amém. O nosso tempo acabou. Eu quero agradecer aqui ao reverendo Sérgio Lima, da Igreja Presbiteriana do Brasil, ao pastor Micmas Pereira, da Centro Nacional de Capelania Geral. Eles estão à sua disposição pelos contatos publicados no site vejamsó.com.br. É só você entrar no site, na aba Convidados, você encontra os meios de convidá-los para palestras, para tirar dúvidas, dirimir alguma dificuldade que você tenha tido ao longo da exposição do programa, tá bom? Vamos ver quem ganhou o livro. Daniela Zanforlin, de Jundiaí, aqui na Grande São Paulo. Parabéns, Daniela. Tem a grade aí em Jundiaí, tá? Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus. Nós nos veremos no próximo Vejam Só.